a nova Lei de Licitação Pública. A Constituição Federal fundamentou, em seu artigo 37, inciso 21, a obrigatoriedade do procedimento licitatório nas contratações da administração pública, e a Lei 8.666/93, artigo 2. Esse projeto foi feito pensando em analisar a transição do processo de compras públicas quando se levando em consideração a nova Lei de Licitações 14.133. Ao todo, foram 13 entrevistas com auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentamos também a evolução das leis de licitação pública de 1993 a 2021, a mais atual. Também tem uma lei complementar número 182 sobre startups e regras de testes de soluções inovadoras. Várias leis foram sendo criadas ao longo dos anos para adicionar a Lei de Licitação original de 96, mas mesmo assim, ela havia sido criada em um momento diferente. A lei vem de uma cultura antiga, diz Bruno Londeiro. A seguir, confira o trecho do Dr. Davi. O que aconteceu ao longo da sua vigência da Lei 8.666? Muitas instruções normativas em nível de governo federal começaram a normatizar questões e regulamentar questões mais modernas. Então, começamos a ter muitas regulamentações próprias sem necessariamente estar amparadas numa legislação, né, em sentido estrito, uma lei no sentido formal. Jurisprudências também, especialmente do TCU, que acaba, embora ele tenha só referência, né, ele tenha só abrangência à administração pública federal, ele acaba criando um pouco de norma, né, para as outras, acaba seguindo de modelo para os outros estados e administrações municipais. Então, se percebeu que se precisava fazer uma atualização na lei. Apresentamos também alguns tópicos que foram atualizados da lei antiga para a lei nova, como a abrangência, modalidade de licitação, critérios de julgamento, planejamento da contratação, documentos de habilitação, contratos, sanções administrativas, licitação eletrônica, pregão, prazos de contratos, transição entre as leis, planejamento e governança, gestão e fiscalização contratual, meios alternativos de resolução, entre outros. Confira um áudio da entrevista do Dr. Davi. Os maiores erros, as maiores falhas de contratações públicas derivavam de falta de planejamento. Então, a gente tinha contratações desnecessárias, a gente tinha contratações com especificações que não atendiam o nosso objetivo, né? A gente, enfim, fracionamento de despesas, contratações não aderentes a planejamento estratégico do órgão. É uma série de questões que vão muito além da questão apenas da corrupção, tá? Em 2021, se criou uma nova Lei de Licitações, 14.133, com o intuito de modernizar os processos de contratação pública. Mas o que mais mudou, né, é que ela inseriu especialmente o planejamento como uma das maiores ferramentas, né? Talvez tenha sido um grande avanço dessa lei nova de licitações, seja a palavra planejamento, né? Então, ela trouxe ideias como governança, então isso traz lá da administração da vida privada, né? A questão de governança de administração. Então, o gestor, ele passa não só a ser o comandante das pessoas, mas ele é responsável por garantir processos, estruturas, normas que permitam que os servidores consigam atuar de uma maneira capaz, né? Que tenham condições de simplesmente atuar. Então, problemas em licitações que antigamente eram apontados diretamente para servidores que cometiam falhas, hoje começa-se também a interpretar, olha, aquele servidor, ele possuía condições de atuar de uma forma diferente, então a gente começa a conversar com gestão por competências, que vem lá da administração. Aquele servidor, ele tinha condições, ele tinha capacidade intelectual para aquilo, ele tem formação para aquilo, ou foi fornecido cursos para ele, ou a normatização interna dá os caminhos, tem rotinas estabelecidas para ele cumprir. Então, isso tudo
a nova lei trouxe como um dos objetivos e como uma das obrigações para os gestores. São 4 anos de nova lei, mas, na verdade, tivemos uma marcha dos prefeitos que conseguiu empurrar por mais algum tempo. Então, efetivamente, a gente está aí no 2º ano de aplicação efetiva dessa nova lei. Tá? E a experiência, o grande desafio da administração pública hoje e dos atores, né, tanto tribunais de contas, Ministério Público e gestores, é a implantação de uma cultura administrativa de planejamento. Né? Quando quem cota o preço e quem aplica o processo licitatório são a mesma pessoa, isso é uma falha da segregação e que não deveria acontecer de forma alguma. Essas são algumas implicações que o Bruno Londeiro trouxe na nossa entrevista. Dentro do Tribunal de Contas, aí, da nossa experiência, a gente vem trabalhando muito com orientação, né? Então, a gente trabalha muito com conversas, com palestras. A gente tem um ciclo de palestras que o Tribunal organiza ao longo de todos os municípios, os principais municípios do estado, são 10 aqui. Então, a gente fala sobre estudo técnico preliminar, a gente fala sobre governança, a gente fala também sobre fiscalização de contratos. Então, a gente está sempre trabalhando na orientação para melhorar, né, esse serviço público. Então, a gente percebe que são vários atores dentro de um município, por exemplo, são vários atores que trabalham com contratação pública, mas poucos deles são, de fato, instruídos, são capacitados para trabalhar naquela área. Então, a gente vê essa dificuldade bem grande. Ao longo de ambas entrevistas, levantamos alguns casos de corrupção através de compras públicas e a suspeita que elas levantavam na eficiência desse processo. E o que a nova lei adiciona para impedir que esses casos ocorram? A gente também, nessa nova lei, que esqueci de comentar, ela criou 3, é importante para vocês, eu acho que é o artigo 169, se não me engano, que são as linhas de defesa. Tá? Ela criou 3 linhas de defesa e também se conversa um pouco com a gestão de riscos. Eu acabei esquecendo de falar também, na ideia de governança também tem questão de implantação de gestão de riscos. Então, vai conseguir, por exemplo, implantar gestão de riscos no teu órgão a partir de um planejamento anual de contratações. Então, olha, eu já sei quais são as contratações que eu preciso fazer naquele ano e eu sei quais são as mais complicadas. Por quê? Porque eu criei uma matriz de risco, né, e a pontuação, sei lá, impacto, a probabilidade daquele risco num certame de lixo é muito alta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fortalecer estruturas, eu preciso colocar mais gente qualificada no planejamento, eu preciso passar por níveis de... Olha, eu preciso passar pela Procuradoria Jurídica, eu preciso passar pelo controle interno. Então, eu preciso de mais pessoas avaliando esse processo, ele vai ficar um pouco mais burocrático, né? Mas a minha questão do risco, ali, o envolvimento de risco que tinha, né? O grau de risco... o grau de risco aferido para aquela contratação estava alto, então eu não posso deixar passar. Diferente de uma contratação daqui a pouco de uma caneca, que estava lá minha probabilidade, materialidade baixa, então, enfim, vai ser com uma pessoa só planejando, um sistema que vai andar mais rápido, porque eu preciso de celeridade mais do que o impacto de uma eventual problema. Gastos podem e devem ser questionados, diz o auditor Bruno Londeiro. E aqui nós apresentamos também todos os sites disponíveis, sites de transparência dos governos estaduais, federais e municipais, falando sobre a transparência de todos os processos licitatórios. Acho que também o processo de compra pública é fazer uma leve semelhança ao próprio concurso público, um edital de concurso público, porque o que eu quero dizer com isso? Os principais interessados em conhecer do início ao fim se está seguindo todos os preceitos das normas são os interessados, né? Então, dificilmente um cidadão público ali não interessado no concurso vai fazer uma denúncia sobre um concurso público que ele não vai querer participar. E na licitação, acho que de alguma forma vocês devem imaginar os atores que estão interessados, né, em talvez vilanizar alguma licitação, né, ou possíveis concorrentes, ou daqui a pouco grupos antagônicos àquela administração, ou talvez por motivos, digamos assim, entre aspas, positivos, né? Alguém que tem acesso à documentação, sabe de alguma
digamos assim, algum equívoco ou impropriedade que não aparece no papel ali do edital ou nos termos, mas ela vai denunciar, né? Então, acho que, para corroborar um pouco o que o Davi falou, a gente cita os casos, claro, né, de denúncias, de editais que a gente sabe que estão equivocados, mas os casos onde há, os pequenos casos atualmente, infelizmente, né, onde há um bom planejamento, onde há bons editais, eles acabam ficando um pouco esquecidos, né?